Já de volta aqui com o TV Mar News, a gente tem um recado do Apvida para vocês. É para entregar saúde para valer aos alagoanos que o Apvida realizou o maior investimento em saúde que Alagoas já recebeu. E agora nós podemos contar com um novo hospital aqui em Maceió. É um hospital com 11 mil metros quadrados de área construída para cuidar de você. Agora muito bem localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 300, no bairro da Serraria. É realmente o maior investimento em saúde particular no estado de Alagoas. São leitos de internação, unidades de terapia intensiva, consultórios médicos, centro de diagnóstico por imagem com tomógrafo, hemodinâmica e análise laboratorial. E claro, com a Apvida você já sabe que vai ter um atendimento acolhedor, profissionais especializados e um sistema inteligente que proporciona mais acesso à saúde para todos. Quer saber mais? Então acesse o site pelo QR Code da tela ou ligue 3215-2523. Com a Apvida, Alagoas está cada vez mais perto de uma vida saudável. Apvida, saúde para valer. Gente, vocês viram as imagens aí, né? Tá, de fato, eu moro lá próximo e eu passo diariamente por lá. Foi um hospital realmente construído com toda a estrutura necessária para receber, então, você que de repente é um cliente Apvida, tá bom? E olha só, gente, a gente falou agora há pouco sobre Abril Verde, a gente fala também sobre Abril Azul. É que a gente está no mês em que se comemora também o Dia Mundial e Municipal de Conscientização de Transtorno do Espectro Autista. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com Valéria Santos, que é supervisora técnica de uma das unidades da Pestalozzi que atende usuários com autismo. Valéria, muito bom dia para você, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Então, Valéria, quando a gente fala de autismo, né, antes era um termo que pouco se ouvia, né? As pessoas ainda não sabiam o que era o autismo. Muitas vezes, por muito tempo também, os próprios pais achavam que aquela criança era apenas uma criança malcriada, que aquela criança era uma criança que não dava ouvidos, enfim. Hoje em dia, a gente já começa a considerar, se a gente percebe que a criança ela tem algumas especificidades, a gente já começa a considerar o autismo nessa criança, né? A gente poderia iniciar a nossa conversa, então, tentando passar para o pessoal de casa exatamente o que é que traz o autismo, o que é que a gente deve estar atento a essas crianças? Então, como você falou, inicialmente a gente tinha, sim, uma dificuldade, como a gente ainda tem até hoje, né, no reconhecimento desse transtorno. Por ser um transtorno que a gente não faz um exame e detecta. Então, ele é muito observacional mesmo dos sinais dessa criança. Então, geralmente, os pais até negligenciam isso, né? Como você falou. É um atraso, é normal. Às vezes a gente leva para o médico diz, é o desenvolvimento da criança, cada criança tem seu desenvolvimento. Mas hoje a conscientização sobre o assunto já nos leva a um diagnóstico mais precoce, né? Que é importante para o autista. Quanto mais cedo descobrir, quanto mais cedo iniciar esse tratamento, mais favorece esse prognóstico dessa criança, né? Então, o transtorno do espectro autista, como a gente fala de espectro, essas crianças variam em níveis de acometimento. Então, algumas crianças, a gente sempre diz que essas crianças, a gente nunca é igual uma à outra, porque cada uma apresenta uma característica mais forte em alguns acometimentos e outras menos forte, né? Então, a gente costuma dizer que é reconhecido pelo um déficit, né, na comunicação social, né, tanto na socialização quanto na comunicação verbal ou não verbal dessa criança, né, e na questão do comportamento, esses comportamentos mais restritos a alguns assuntos ou com comportamentos repetitivos e sem função. Então, dentro desses aspectos, a gente faz o diagnóstico do autismo. Quando a gente fala em diagnóstico, você bem citou aí pra gente, né, que é difícil, que não existe um exame que se faça, eu vou fazer um exame laboratorial, enfim, e se venha com esse diagnóstico. É necessário, então, que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para fechar o diagnóstico daquela criança? Sim, é extremamente importante, né? Hoje a gente discute muito essa questão
até da participação do diagnóstico dessa equipe multidisciplinar. Porque às vezes o médico passa pouco tempo com essa criança e às vezes a mãe, por não conhecer, ou às vezes até pela negação da mãe ainda de aceitar o transtorno, né, acaba escondendo algumas coisas ou até não entendendo algumas coisas e acaba passando no dia daquela avaliação com o médico. Então, é importante esse acompanhamento multidisciplinar, né, para fechamento desse diagnóstico, para que a gente possa ter realmente um diagnóstico preciso e um tratamento precoce. Quando a gente fala exatamente sobre esse tratamento precoce, sobre esse diagnóstico precoce também, para que esse tratamento aconteça, Valéria, ele só pode acontecer para crianças? Existem casos em que o espectro do autismo ele é, de fato, diagnosticado já em pessoas adultas? Se sim, é possível fazer tratamento ainda assim com essas pessoas já adultas? Então, a gente tem casos, como antigamente a gente tinha pouco conhecimento sobre o caso, a maioria desses adultos de hoje, né, eram muitas vezes diagnosticados como tímido ou como, muitas vezes, quando era mais grave, eles falavam que diagnosticavam como um transtorno psiquiátrico, né, como a esquizofrenia, por exemplo, e aí essas crianças não tinham tratamento e até naquela época não se tinha o conhecimento do tratamento como se tem hoje, né? E hoje em dia, quando a gente faz muitas vezes o acompanhamento da criança, o pai geralmente é diagnosticado às vezes, porque ele diz, eita, eu era dessa forma. Então ele vai dizendo os traços já na fase adulta que ele teve lá quando era criança e que às vezes minimizou com o decorrer dos anos, mas que lá no fundo algumas coisas ainda permanecem. Então, às vezes, os pais procuram sim um acompanhamento psicológico, muitas vezes, para fazer uma terapia, para que possa sim estar favorecendo a parte de socialização, de comunicação, que muitas vezes esses adultos têm hoje e que não foram tratados lá atrás. E quando a gente fala sobre essa situação de fez o diagnóstico, vamos fazer então o tratamento. Como que é feito esse tratamento? Quais são as áreas da medicina que mais são importantes nesse tratamento para quem tem autismo? E aí a gente vem, como eu falei, eles têm uma diversidade de fatores, né? E sinais. E aí a gente trata de acordo com que cada criança é acometido. Então, se é uma criança que tem dificuldade motora, que abrange, mas que é uma criança mais grave, a gente entra com todas as especialidades, como fisioterapia, como terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, tendo que a gente tem esse déficit de comunicação e de socialização, a gente tem muito enfoque da psicologia e da fono e da terapia ocupacional por conta da parte sensorial dessas crianças, que também são alteradas. É necessário, então, que o diagnóstico, que o tratamento já comece ainda na infância para que a gente obtenha resultados mais satisfatórios? Sim, é muito importante, como qualquer outra deficiência, né? Que a gente tenha um início precoce. Porque quanto mais cedo descoberto, principalmente o caso do transtorno do espectro autista, eles criam comportamentos fixados. Que isso, quando é mais tarde, é até como a gente. Se a gente cria uma mania, para a gente retirar aquela mania, é muito mais difícil. Então, o autista também é dessa forma. Quando ele cria comportamentos e aquele comportamento se fixa na criança, aquele comportamento é mais difícil de ser retirado, porque a gente tem a questão da neuroplasticidade, né? Que a gente consegue no desenvolvimento da criança lá no início, até os 7 anos, a gente sabe que a neuroplasticidade ela é mais efetiva. Então, o que foi ensinado para aquela criança é mais fácil para que aquele cérebro tenha um aprendizado melhor. Então, é importante esse tratamento precoce. Valéria, quando a gente fala sobre autismo, a gente pode falar também sobre a questão dos direitos da pessoa que tem o autismo, né? A gente já percebeu que muitas crianças conseguiram o direito, que foi uma luta muito grande, para se inserir nas escolas, para que tenham uma vida normal nas escolas. Tem direito também a pessoa que tem o espectro autista, que também tem o direito de estar numa fila preferencial, enfim.
Eu queria que você pudesse falar sobre a inserção dessas pessoas na sociedade e os direitos conquistados até agora. Sim, é muito importante a gente frisar nesses direitos. A gente sabe que o preconceito é muito grande e o conhecimento é importante. Por isso que a gente traz esses meses referente à conscientização para que a gente possa estar passando conhecimento. Mas esse conhecimento precisa ser difundado durante todo o ano, né? O autismo ele não acaba em abril, ele continua por todo o ano. Então, essa conscientização ela precisa ser feita todos os dias, né? E os direitos do autista hoje, ele já foi reconhecido como uma pessoa com deficiência, então ele tem direitos como qualquer outro indivíduo com deficiência, como você falou, numa fila de um banco, numa fila de supermercado, num atendimento prioritário na saúde, né? E, além disso, hoje, a gente tem a lei, que nacionalmente tem a lei do Romeu Mion, que identifica esse autista na carteirinha, porque, como a gente diz, o autista ele não tem cara, né? É diferente da síndrome de Down, é diferente da paralisia cerebral, que a gente tem características físicas. O autista ele não tem, né? E, às vezes, os pais passam muito preconceito quando chegam em algum lugar para exigir o seu direito, porque aí a sociedade diz, a criança está com birro, a criança é mal educada, o porquê que você está numa fila prioritária. E, às vezes, não tem essa compreensão. E essas carteiras são importantes, a identificação para o pai, porque o pai consegue exigir o seu direito, né? Consegue fazer valer o direito dessa criança. Valéria, só para a gente encerrar, eu queria que você pudesse falar um pouco como é que está o tratamento dessas crianças, se essa questão do isolamento social por conta da pandemia fez com que algumas crianças tivessem que retroceder em seu tratamento. Essa questão do isolamento social impactou muito? Muito, muito. A gente sempre fala que a criança autista, ela tem uma inflexibilidade às rotinas. Né? Então, quando essa rotina foi totalmente quebrada devido à pandemia, essas crianças se isolaram em casa, isso dificultou muito o processo terapêutico. Então, muitas crianças voltaram mais agressivas, com os traços dos transtornos mais exacerbados por conta dessa quebra, né? Ela deixou de sair, ela deixou de ir para a escola, ela deixou de fazer o tratamento. E isso desorganizou muito essas crianças, né? Então, foi um impacto muito grande para eles e para a família, né? Porque precisou se reinventar para ficar com essas crianças dentro de casa. Pois é, olha, Valéria, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Só passando para vocês aí de casa, se você de repente tem, né, se você desconfia que aquela criança tem algum transtorno, que ela tem de repente aí alguma característica, procura o diagnóstico precoce para fazer o tratamento o quanto antes, não é isso? Sim, com certeza. E a gente está com a campanha, né, nos outbus de toda a cidade, onde a gente traz o tema Sou Pessoa, Sou Autista, que é para enfatizar que antes de ele ser autista, ele é uma criança como qualquer outra, uma pessoa com gostos, com características especiais, porque a gente às vezes só coloca a criança é autista, mas ele antes de ser criança, ele é o fulano, ele é o João, ele é a Maria, ele gosta, ele tem habilidades, né? E às vezes a gente esquece de enfatizar essas habilidades dessas crianças. Então a gente está trazendo essa conscientização da população nesse mês, começou no dia 3 e vai até o final do mês, para que a gente consiga conscientizar a sociedade que veja o autista, a pessoa com deficiência, como ela é, né? Com todas as suas características como criança, como adulto, como jovem. Não só veja a condição de ser autista, de ser PC ou de ser qualquer outro deficiente. Ok, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. E agora a gente vai falar ao vivo com o Fernando Palmeira, que está aí pelas ruas da nossa capital trazendo informações para a gente. Fernando. Pois é, Paulane, a gente volta aqui ao Centro Comercial Tradicional de Maceió, a Rua do Comércio. E aqui nos chama a atenção que a movimentação de consumidores existe. Existe também uma grande movimentação de vendedores de máscara contra a Covid. Também a maior parte, aqui eu diria que 90% das lojas estão obedecendo rigorosamente ao decreto do governo do estado do lockdown. Porém, todavia, contudo,
temos lojas abrindo. Aí eu perguntei aqui, mas por que certas lojas estão abertas? Uma delas se diz que está aberta porque tem produtos alimentícios, tem produtos que são essenciais para a casa, por exemplo, vende vereadores. Outra grande loja de rede aqui que temos no centro, a porta está semi-aberta. O Chico já está aí dando um giro para a gente ter uma ideia das lojas que nós estamos nos reportando e mostrando para a comunidade. Olha só essa loja aí, ó. A justificativa é porque tem produtos essenciais para o uso doméstico. Lá adiante, aquela loja que eu falei, que é de rede com eletrodomésticos, móveis, está semi-aberta, não abriu a porta totalmente, porque talvez não tenha uma justificativa mais plausível. E uma outra loja também, que é muito movimentada durante toda a semana e hoje não está deixando de estar aberta, e aí eu digo que ela abriu na justificativa de que tem tecido para máscara. Mas se abre totalmente porque tem tecido para máscara, outros produtos com certeza estão sendo e serão negociados durante todo o dia de hoje. Portanto, essa é a movimentação aqui no centro da capital alagoana, mostrando que o lockdown ele não é absoluto. Drogarias também, essas se justificam sim, porque afinal de contas é essenciabilíssimo o medicamento. E todas as drogarias, com raras exceções, estão praticamente abertas nessa parte central de nossa capital. Essa movimentação que a gente registra para você que nos acompanha pela TV Mar. Fernando Palmeira, aqui da Rua do Comércio, no Centro Comercial Tradicional de Maceió, com as imagens do Chico Nogueira, para a TV Mar da Organização Arnaldo Melo, canal 525, NET Claro. E a gente segue com Porlane Santos no TV Mar News. Muito obrigado, Fernando, pelas suas informações. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. É já já.